Olá, eu sou a Roberta. Eu estou aqui hoje para contar um pouco sobre a minha experiência com a leitura do livro A Insustentável Leveza do Ser, que é esse livro aqui, do autor Milan Kundera, a partir dos 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, que é esse livro aqui, do Umberto Eco. Então, Umberto Eco, ele propõe duas maneiras de percorrer o texto narrativo. A primeira busca sair o mais depressa possível e a segunda é andar pelo bosque querendo descobrir quais trilhas são possíveis e acessíveis e quais não. A minha relação com o livro de Kundera, nessa última leitura, foi buscando descobrir que tipo de leitora o texto gostaria que eu me tornasse. Mas eu tenho inicialmente uma tendência de querer sair rápido, querer saber o final da história. Então, às vezes eu leio o final da história e depois eu volto e termino de ler e continuo lendo o livro para não perder ali as chaves de leitura. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ler mais de uma vez uma história na qual eu não queira ser apenas uma leitora empírica. Então, durante a leitura, eu fiz alguns passeios inferenciais. O primeiro que são caminhadas fora do bosque, que nos levam para a nossa própria experiência pessoal ou para o nosso conhecimento em relação a outras histórias. Aí a primeira delas foi quando a Teresa aparece carregando o livro Ana Karenina, do Tolstói, que é um dos meus livros preferidos. E aí já fez com que eu me afeiçoasse à personagem da Teresa, eu criei um elo com ela, uma afinidade, que ela mesma explica dizendo que o livro era o sinal de reconhecimento de uma fraternidade secreta contra o mundo de grosseria que a cercava. Não tinha senão efetivamente uma arma, os livros. Eles lhe ofereciam uma possibilidade de evasão imaginária. Isso de sair com o livro debaixo do braço é uma coisa que eu faço com os mesmos propósitos da Teresa. Meu segundo passeio foi quando o narrador afirma que o tema da estação de trem e da morte, esse tema inesquecível associado do amor, associado ao nascimento do amor, atraiu-a no momento de desespero por sua sombria beleza, se referindo a Ana. E reflete que o homem, inconsequentemente, compõe a sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos instantes de mais profundo desespero. E durante todo o livro ele vai explicando que não se trata do acaso e sim do sentido da beleza. E eu estudo isso no budismo já há bastante tempo, e o budismo chama isso de causalidade. Então é uma coisa que eu procuro sempre estar atenta aos movimentos, situações, datas, para perceber os símbolos que surgem e não repetir padrões de comportamento ali, e também perceber os sinais que a própria vida apresenta. Que nem quando a Teresa conhece Tomás, ela tá com a Ana Karenina. Então ela já consegue perceber como que vai ser a vida dela com o Tomás. Mesmo assim, ela decide seguir em frente. Né? E um terceiro passeio foi na quinta parte, chamada Leveza e Peso, exatamente como a primeira. E aqui Tomás reflete sobre a responsabilidade. E eu não pude deixar de pensar na situação atual do nosso país. Ele pergunta, um imbecil sentado no trono estaria isento de toda a sua responsabilidade somente pelo fato de ser um imbecil? Daí eu lembrei imediatamente do Bolsonaro, né? E depois, eu não sabia, eu acreditei. Eu lembrei nas pessoas que elegeram ele, né? E Tomás se lembra da história de Édipo. E nessa parte, assim, eu aplaudi sozinha. Para mim, é uma das reflexões mais lindas, incríveis, que eu já li sobre responsabilidade sobre seus atos. Ele diz a si próprio: por causa de sua inconsequência, o país talvez tenha perdido séculos de liberdade. Vocês não enxergam? É uma vontade que eu tenho também de sair gritando isso na rua, né? Porque nós, aqui no Brasil, nós nem deixamos ainda de ser uma colônia, nem deveríamos ser considerados um país. E conseguimos regredir mais ainda com o atual governo.
Pensei também no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, no filme O Leitor, em que a personagem da Kate Winslet, ela é analfabeta e acaba sendo condenada pelos seus trabalhos no campo de concentração. Eu me comovi e senti pena dela, mas assim, também não dá pra querer que ela saia impune, só porque ela não tinha a dimensão da consequência dos seus atos. Então, aqui em 2 páginas do livro, eu fui para diversos lugares da minha experiência. Kundera relaciona sua ficção com a história real a todo momento. Nesse mesmo 5º capítulo, o narrador diz: é um fato que jamais será registrado por um historiador. Então, podemos dizer que a insustentável leveza do ser está para a realidade e está na ficção. O pano de fundo é a Primavera de Praga, que foi um período em que a Tchecoslováquia foi dominada pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. O narrador nos conta sobre a ocupação dos russos, então em 68, sobre Dusek, que era o chefe de Estado e líder do Partido Comunista, sobre Brezhnev, que era o estadista soviético que esteve à frente da liderança da União Soviética. Nos conta sobre a morte do romantista John Prochaska. São todos fatos históricos super fáceis de serem encontrados na internet. E aí tem os personagens fictícios, por exemplo, Tomás, que era um médico, né, e foi obrigado a deixar a profissão porque não quis submeter aos ideais ali que estavam sendo impostos. E eu tenho certeza que isso aconteceu com milhares de pessoas reais, né, nesse período. O leitor modelo da insustentável leveza do ser é aquele que vai atrás das informações que são colocadas na obra, que busca encontrar as diversas camadas do texto, que pode ser lido ali como um romance entre os personagens, né? Mas também é possível buscar todos os nomes que o narrador apresenta e descobrir o que é a história mesmo ali que está colocado. É fazer dessa obra uma oportunidade de conhecimento de um período da história mundial que não deve ser ignorado, além de ser uma possibilidade de aprender e não repetir, né? Eu acho também que se emocionar com a morte de Karenin, por exemplo, e com todas as passagens que o narrador fala sobre a leveza e o peso, é se entregar para esse livro de coração aberto e aceitar o jogo proposto por Kundera. Sem dúvida é um dos meus livros favoritos. É uma história que me emociona sempre, que causa angústias, mas também acolhe. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos faz sair dele diferente de quando entramos. É isso. Obrigada. Tchau!